Fala pessoal, voltamos mais um episódio aqui do VNFTcast, hoje com o Play for Change, que é o Vitor, aí um dos criadores, dos fundadores. O Vitor está hoje em Salvador, mora em Miami, e eles têm aí pelo menos um ano e meio, né, um pouco mais de um ano de projeto. E podemos dizer que é uma startup de crescimento exponencial, porque o que foi feito durante esse tempo foi bastante trabalho, bastante coisa, e tem muita parceria que tem por vir, né? Vitor, o nosso processinho aqui, a gente sempre pede para se apresentar, comentar um pouco da história, como é que você começou em cripto, e como é que foi cair nesse projeto Play for Change. E eu sei que a história é boa. Boa, Giana. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Nós que nos conhecemos, né, em maio desse ano, lá em Austin, durante o Isso. Decentral, a Isso, gente conversou um pouquinho. exato. E minha jornada, eu sou o Vitor, como você falou. Eu sou de Salvador, cresci em Salvador, mas faz 10 anos que eu moro nos Estados Unidos. Minha carreira foi em consultoria pela PwC. E aí eu descobri blockchain em 2016. E a partir daí, minha cabeça não conseguiu mais sair desse mundo e eu entrei realmente cada dia mais tentando entender quais eram os impactos dessa tecnologia e o quão disruptiva ela realmente seria. E eu comecei, ah, pela PwC, eles emitiram um relatório falando das tecnologias seriam mais impactantes para os negócios nos próximos anos. E Tava lá. já estava na área de transformação digital, tecnologias emergentes, e me interessava muito por realidade virtual, inteligência artificial. Mas quando eu vi Uhum, blockchain, me chamou muita atenção e uhum. eu vi de cara ali um potencial gigantesco de Não, disrupção em diversas indústrias. não era Bitcoin, né? Era blockchain mesmo, toda a Foi estrutura. blockchain. Foi blockchain, e aí eu comecei a entender o que aquela tecnologia representava, e eu entendi, eu conheci Bitcoin logo depois, não demorou muito não, mas Uhum. final de 2016, início de 2017, eu entendi o blockchain aplicado ao dinheiro, como o Bitcoin poderia ser descentralizado, uma moeda digital descentralizada. Então isso aí explodiu mais uma nova Não quer descoberta, largar. tive que voltar às origens do dinheiro, entender como a gente faz trocas e como tudo começou, e você volta realmente para pensamento de first principles, de É. como, por que a gente está aqui, o que está acontecendo. E aquilo me levou para um outro caminho. E durante os próximos anos, até ano passado na PwC, eu estava tentando crescer a prática de cripto dentro da PwC, conectando com outros escritórios, tentando fazer que a PwC também se envolvesse mais nessa área, não só de consultoria, mas isso vai impactar diversos setores. Eu tive a oportunidade e a sorte de trabalhar em várias indústrias, seja entretenimento, tecnologia, finanças. Então, eu consegui ver blockchain solucionando vários problemas de várias indústrias e isso que me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu quero me dedicar mais a essa área. E aí, chegou ano passado, ficou meio insustentável, porque eu tinha meus projetos, mas eu estava dedicando meu tempo, acho que uns 10% ainda, a cripto e blockchain, e eu queria mais. Então, eu Uhum. pedi um sabático da PwC ano passado e fui viajar, meio que viajar para pensar e para ver como eu poderia me envolver mais e fazer a imersão, porque até então eu só estava investindo em protocolos, estudando, ah, me conectando com startups no setor e tentando Uhum. entender mais como eu poderia participar. E aí, durante o sabático, eu estava viajando com o Henrique, que é um dos cofundadores da Play for Change. Até então não existia Play for Change, foi há um ano e meio atrás, exatamente. Foi em junho, maio do ano passado. E viajando, a gente viu um documentário que o Jeff, que é o terceiro co-founder, ele mostrou pra gente. Isso eu já falava com ele sobre cripto, Bitcoin, blockchain há 6 anos e eu era o maluco da turma ali que Uhum. não conseguia parar de falar, né? Mas eles também já estavam interessados, curiosos, e o Jeff, de nós, era o mais gamer. Então ele entrou em blockchain mais pelos games. Uhum. E eu falava também que eu imaginava que a indústria de games seria arrebentada com os NFTs, e eu tinha essa noção de que a indústria de entretenimento também. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Warner Music em Nova York, e eu via o sistema de royalties, eu via como era o processo dos músicos recebendo. Eu tive a oportunidade de Foi? trabalhar na Rockstar, que faz o GTA. Uhum. Eu vi o movimento Caramba. deles desenvolvendo o GTA, como era fechado, como a receita ia para a empresa toda. E eu comecei a ver como o blockchain poderia modificar esse processo de Uhum. distribuição de receita no mundo dos games e tornar os games muito mais participativos e ativos ali.
Isso para mim já Uhum. estava em minha cabeça, mas aquela sementinha, sabe? Tanto que eu investi em Axie Infinity em 2020, investi em alguns jogos que estavam surgindo ali no início do Play to Earn. E quando o Jeff me mostrou um documentário, esse documentário era o das Filipinas, do CoinDesk, que ali, durante Do a Axie, né? pandemia, do Axia, durante a pandemia, várias pessoas ficaram desempregadas e começaram a jogar esse jogo de celular, que gerava uma renda básica para elas, e ali elas estavam tendo a primeira interação com o mundo das criptomoedas, com uma carteira digital, com NFTs, e Através do game. aprendendo todos esses conceitos através de um game. É. Aquilo para mim acendeu mais uma luz assim, eu falei, Jeff, e aí eu, Henrique e Jeff estávamos na reunião juntos. Falou, cara, esse pode ser uma grande ferramenta de inclusão e de conhecimento e de educação. É um Porque catalisador, né? Você começa se é, divertindo e depois vai entender o porquê. O que que é a cripto, o que que é a economia, o que que é o Bitcoin e por que o dinheiro é assim hoje, né? Então, exatamente. E de forma muito mais natural e muito mais gamificada e é, divertida. é, E exatamente. no início, acho que a maioria das pessoas que começaram a entrar foi pelo Bitcoin, foi pelo Ethereum, foi. Agora, eu imagino que os games vão ser a porta de entrada, os NFTs estão sendo a porta de entrada para os próximos bilhões de pessoas que eu acredito que vão migrar para essa indústria, né? Uhum. Então, ali naquele momento, a gente pensou e qual a melhor forma da gente usar esses games para difundir esse conhecimento. E a gente pensou coletivamente assim, vamos tentar entrar em regiões vulneráveis e menos representadas no Brasil, ou seja, favelas e comunidades que talvez fossem os últimos a saber, mas Uhum. que para a gente eram os que mais precisavam saber disso, porque não só eles poderiam se proteger financeiramente, utilizando Bitcoin ou recebendo em criptomoedas e começando, e ao mesmo tempo conhecer sobre essa tecnologia e quem sabe artistas poderiam criar NFTs e gerar novas formas de monetizarem o trabalho deles e de gerarem renda. Então, eu Uhum. vi ali como uma oportunidade gigantesca de a gente conseguir realizar um leapfrog, um salto dessas pessoas que estavam à mercê ali, que talvez a oportunidade não chegasse para aquelas regiões, por mais Uhum. talentosas que elas fossem, por mais esforçadas, que a gente sabe que o problema não é talento, e realmente que existe uma escassez de oportunidade em algumas dessas regiões. Uh, e a gente pensou, vamos levar o Axie como primeira ferramenta de inclusão. Nós investimos nos NFTs naquela época, em início de 2021. O Axie também estava tendo um crescimento exponencial, uma ascensão gigantesca. E ele que E introduziu a questão das escolinhas, né? Que deu essa possibilidade. exatamente. E nós Uhum. começamos a usar a Playport. A gente começou com uma escolinha. Uhum. Então, mas uma escolinha focada em regiões vulneráveis e menos representadas. E para entrar nessas regiões, a gente entendeu que no início a gente precisava fazer parcerias com ONGs e com Uhum. líderes de comunidade. E aí foi a nossa missão, foi tentar, na nossa rede, encontrar quem são esses líderes para a gente apresentar essa A oportunidade, ideia. essa ideia, essa visão, esse sonho que a gente tinha. E eu lembro que nas primeiras reuniões que a gente teve, era eu, Jeff e o Henrique num Zoom, porque eu moro em Miami, o Henrique morava em Paris na época e o Jeff morava em Salvador. E o primeiro experimento que a gente fez foi em Salvador, que a gente tinha uma amiga nossa que trabalhava numa ONG, a gente apresentou o programa para elas e esse programa foi focado em mulheres de entre 30 e 60 anos. E falando em games, o ideal é que a gente fosse direto para os jovens de 18 anos, É. 19 anos, mas tinham mulheres que trabalhavam no pedágio, vendendo água na rua. A gente falou, minha irmã incentivou a gente, falou: eu invisto em um time se vocês focarem nessas mulheres e tal. E a gente colocou elas numa sala. Jeff morava em Salvador, nessa ele foi presencialmente. E aí a Uhum. gente viu que durante as próximas semanas, as mulheres estavam jogando 1 hora por dia e gerando mais renda do que elas geravam 8 horas, 9 horas por No dia na pedágio. rua. E aí, pra gente, aquilo validou algumas hipóteses. Falou, caramba, isso aqui pode dar certo. Não tem uma idade, assim, que a pessoa pode ser de qualquer idade, se ela estiver disposta a aprender e a encontrar novas formas de gerar essa renda delas, a gente consegue. E aí a gente teve isso em mente e começamos a crescer mais no Rio, porque tivemos acesso a algumas startups sociais e algumas a Impacto, com a startup social que faz curadoria de ONGs, ela trouxe Uhum. algumas ONGs sérias para a gente, e aí a gente conheceu a Educar Facilitou o Mais, trabalho. que foi a segunda ONG que entrou no nosso programa, a da Carol. E a Carol hoje, ela inclusive essa semana, ela está em Bogotá, Eu no vi, eu vi, eu DevCon. vi. Ela que tá voando, né? Caramba, e a Carol, eu lembro da primeira reunião que a gente teve com ela, foi em outubro do ano passado, setembro do ano passado. Então faz um ano, exatamente um ano, que a gente conheceu a Carol. E na nossa reunião foi por Zoom com ela.
E aí pense, três malucos falando de Bitcoin, falando de como você pode ganhar dinheiro com jogos. Só que ela acreditou. Ela tinha uma ONG dela que ela começou com 17 anos, hoje ela tem 23, cuida de mais de 90 crianças focadas em educação básica. E são crianças de 5 a 16 anos, então é bem variada. Ela levava essas crianças de mão dadas assim, ensinava a ler, ensinava a escrever. Caramba. E a gente apresentou para ela uma oportunidade, não das crianças jogarem para gerar renda, mas para os voluntários dela da ONG conseguirem gerar renda para conseguir estar ali na Ajudar. ONG, se dedicando, ajudando. Uhum. E isso funcionou muito bem. Foi uma validação legal que a gente fez com ela. Só que ela de cara falou para a gente, não adianta só eles gerarem essa renda, porque eles estavam ganhando cerca de $100 por mês, a $500 por mês. Isso para eles era a primeira vez que eles estavam ganhando esse tipo de dinheiro, Uhum. que é muito representativo, é muito. Quando a gente Em pensa poucas que. horas. Não, 500, imagine $500 por mês, numa região que talvez o salário mínimo, eles não ganham o salário mínimo ali. Não ganha. E ela falou pra gente, ó, vamos, imagine que esse jovem ali, é a primeira vez que ele tá ganhando esse dinheiro, ele tá gastando em corrente de ouro, ele tá gastando em tênis, em coisas que acho que a gente precisa focar em educação. E a partir daí, nosso pilar de educação começou a ficar mais forte. A gente usou os games como uma contrapartida para eles participarem do nosso programa de educação. E aí Uhum. inverteu a coisa, como o game não se tornou mais essa principal, mas ele se tornou meio que uma ferramenta de engajamento. E Uhum. aí, para ele jogar e para ele gerar renda, ele precisava estar Educação. na a Educar Mais, ele precisava estar nas nossas sessões de Zoom, que até então era em Zoom, que a gente fazia as aulas de economia, educação financeira, gestão de tempo. A gente começou a trazer pessoas da nossa rede para dar essas aulas Sim. online, né? E, e aí essa parte educacional para a gente virou prioridade e a gente começou a fazer parcerias. Parcerias que foram importantíssimas para a gente conseguir escalar. O CoinTimes é uma plataforma digital de Web3. Eu conheci eles no Ethereum Rio. O Ethereum Rio foi a primeira vez que a gente se apresentou com o Play for Change esse ano, em março. Uhum. Porque do ano passado, de junho, até esse ano, março, foi tudo isso, foi só experimentação, foi só testando modelos, vendo essa loucura que a gente teve, se fazia sentido, se Uhum. realmente impactaria a vida de alguém. E quando a gente começou a perceber isso, a gente foi convidado a apresentar a Play for Change no Ethereum Rio. E a partir daí que começou a crescer mais, Uhum. porque Uhum. a gente deu a visibilidade que a comunidade da Ethereum teve, que a Tem. gente pode utilizar agora criptomoedas e blockchain para causar transformação Impacto social. social e Uhum. impacto social, é uma coisa muito que a comunidade estava querendo ver. Uhum. E para a gente mostrar que não é só DeFi, não é só NFT sendo vendido por milhões, é realmente que essa Uhum. tecnologia Com pode fazer certeza. a diferença, É. Tem como dois quando o pontos aí Satoshi também, né? criou, né? Tem dois pontos Hã? aí. Primeiro que você comentou também quando nós tivemos uma conversa foi que a criança ou o jovem ele tem a oportunidade de não pegar uma arma e virar bandido e ir para um jogo, né? Isso é pesado, É, pesado positivo. E o sem segundo dúvida. é que nesse período de maio desse ano, né? Seria quando você apresentou no Ethereum Rio, não tinha mais o ápice do Axie, né? Então, mesmo assim, vocês mantêm a ideia do jogo e mesmo não tendo aquela hype deles. Como é que isso Exato. impactou? O jogo em si estava sendo uma via alternativa fortíssima para pessoas buscarem oportunidades melhores para eles ali. Uhum, E isso, para a gente tinha esse pensamento de que agora não importa mais onde você esteja. Você pode estar na favela que for, você pode estar na pior região, mas se você tiver acesso a um celular e uma internet, uma vez que você baixa essa carteira digital, o mundo se abre. Tipo, agora uhum, você tem acesso a economias abertas e a interagir, gerar valor e receber valor por isso. E aí exato. muda completamente o jogo. E você consegue realmente que essa pessoa não seja o tráfico ou qualquer coisa que seja, não seja a única opção, mas se torne ali, tem um competidor agora que você consegue ter uma oportunidade, se você quiser, aprender e desenvolver essas habilidades. Uhum, E nosso foco era realmente, com a educação, criar trilhas para que eles pudessem entrar, pegar essa educação básica, educação financeira, e a gente oferecer trilhas que, se ele quisesse se tornar programador, ele poderia também. Se ele quisesse se tornar um designer de metaverso, um criador de games, um streamer um pro player, tudo isso eram caminhos agora que eram viáveis que ele poderia fazer de casa. uhum, E agora a gente dá o trabalho remoto, chega naquelas regiões e para mim a internet
facilitou muito isso, onde hoje em dia a informação chega nessas regiões. E a gente ajudar na curadoria para que as informações certas cheguem, Uhum. a gente agora trazer as carteiras digitais, a gente quebra as barreiras também do valor. Então as oportunidades passam a chegar também e o valor passa a chegar e não só a informação. Exato. E a gente começou Imagina a pessoa, o jovem aprendendo inglês já desde cedo, tendo essa oportunidade, através de jogos ou mesmo um curso. O jogo facilita para ter aprendizado de inglês, né? E não ganhar em real às vezes, mas ganhar em dólar dentro de uma favela. É, nem, cara, é incrível. são depoimentos que validaram, porque no início a gente tinha essa. No final, a gente quer que a gente consiga mudar a mentalidade e eles consigam realmente dar esse salto. E os primeiros 6 meses que a gente trabalhando com a Educar Mais e com outras ONGs era bastante remoto. A gente tinha Zoom call, conferências com eles Zoom. E nós resolvemos ir lá presencialmente no ano passado, em novembro, pela primeira vez, e visitar o Complexo do Chapadão, por exemplo, e a Rocinha, algum desses projetos que a gente estava, e conversar com essas pessoas para entender se realmente o impacto estava sendo positivo. E aquilo mudou completamente nossa, como a gente enxergava o que a gente estava fazendo, e motivou muito, porque os depoimentos que a gente ouvia das pessoas ali falando, eu sou a primeira pessoa da minha família inteira, da minha comunidade, a ter Bitcoin, a ter Ethereum, e a poder investir em novos projetos. E agora eu não tenho que deixar meu dinheiro em real, eu posso colocar meu stablecoin em dólar. Sou a primeira pessoa a ter dólar na minha família. Eu falo, caramba, isso aqui, a gente não tem noção qual é o impacto que vai ser causado daqui a uns anos, que as pessoas ao redor deles vão ver isso acontecendo, e eles vão ser exemplos. A Carol hoje é uma referência, que ela entrou na Ethereum Brasil, ela hoje está em Bogotá. Não só ela foi para Bogotá, patrocinada pela Play for Change, mas ela ganhou a Hackathon de Bogotá. E ela Ô, louco. levou um jovem da comunidade de 15 anos, que ele programa em blockchain já. Eles Nossa, ganharam a Hackathon. Tanto saiu hoje a notícia no Cointelegraph, que eu falei, não é possível que isso está acontecendo, tá? caralho. Imagine que quando eles chegam de volta, e a gente tinha isso em mente, que a gente queria levar eles para os eventos, porque a gente quer conectar eles na rede e na comunidade, porque isso vai fazer uma diferença gigantesca, porque muitas vezes eles têm um conhecimento, mas não sabe quem pode ser a ponte para eles conseguirem encontrar essas oportunidades. Tanto que esse jovem de 15 anos, a gente levou ele para o Ethereum São Paulo, ele teve 2 oportunidades de emprego em um dia. Num Você dia. vê como a demanda é tão grande de programadores em Com certeza. blockchain, é a maior do mundo. Então, se alguns deles conseguem desenvolver essa habilidade, eles não vão ficar desempregados, dificilmente. E se eles aprendem inglês, como você falou, aí Pronto. abre-se um mundo de oportunidades e expande ainda mais o que eles podem fazer. Então, cada uma dessas validações se multiplicam ali. E Uhum. cada pessoa dessa. E tanto que a Play for Change ela decidiu ser uma DAO para ela crescer de forma descentralizada. E cada node ali, cada pessoa que está sendo formada, ele se torna um multiplicador para formar novas pessoas. E por isso que o nosso movimento a gente preferiu ser mais uma DAO do que uma empresa tradicional, onde a gente queria que a DAO distribuísse os recursos, a governança, decisões. E não só porque eu, Henrique e Jeff tivemos essa ideia no passado, significa que a gente vai ter as melhores ideias daqui para frente. Então, a gente quer que a Eles comunidade estão lá na frente, co-cria, né? Sentindo o que está eles acontecendo. co-criem a Play 14, eles criam o que tem que ser feito. Tanto que, a partir daí, a gente tinha os games, a educação, surgiu um novo pilar, que são de NFTs. Só que são NFTs para impacto. Uhum. Então, a Conta, própria Educar conta lá Mais. o caso que vocês tiveram da emissão de NFTs. Como é que foi? Exato. Depois do Ethereum Rio, surgiu essa ideia de como as crianças da Educar Mais, eles não jogavam com a gente, mas eles estavam sempre aí do nosso lado, participando. A gente decidiu fazer uma sessão especificamente para eles, sobre metaverso, e sobre NFTs, e sobre games. E aí, a ideia que surgiu em parceria com o mercado Bitcoin foi de que, depois da sessão sobre metaverso, essas crianças ali de 5 a 8 anos, a 10 anos, eles desenhariam o que é um metaverso para eles. E como eles imaginam que esse metaverso pode mudar a vida deles ou impactar na realidade deles. E dali saíram 20 desenhos dos 20 artistas mirins, Uhum. que esses desenhos foram mintados em NFTs e listados no mercado Bitcoin. E esse ano, em junho, a gente participou do NFT Rio e lançamos essa campanha de NFTs de impacto, onde se aqueles NFTs fossem vendidos, essa receita voltaria para comprar computadores e financiar a educação daquelas crianças que desenharam, que fizeram isso. E da E, comunidade em e, si. e da comunidade, dos pais deles, da comunidade em si. Aquilo para a gente foi, a gente testou assim, foi uma coisa, vamos ver se dá Vamos certo, ver. vamos ver se as pessoas realmente compram. E emocionou tanto. A gente fez um vídeo mostrando como foi a campanha, como eles desenhando a sessão. A gente mostrou isso no NFT Rio. As pessoas ali
em 3 dias a gente vendeu Deu tudo. mais de 300 NFTs. A gente vendeu, acho que 60% dos NFTs, dos Caralho. 570 que a gente criou, a gente vendeu em 3 dias. E aquilo para a gente foi uma validação incrível de uma possibilidade de levantar recursos para uma ONG, usando a criatividade, usando essa nova tecnologia, que é uma ferramenta da Web3. E agora tem outras ONGs criando as próprias campanhas Uhum. para suas próprias causas. Inclusive, essa semana a gente lançou uma campanha, está lançando uma campanha, não lançou ainda, vou ser spoiler aqui, mas uma campanha com uma aldeia indígena da Amazônia, chamada Paitê Suruí. Eles ficam em Rondônia, e lá tem um fotógrafo que tira fotos dos animais, da fauna, da flora, e essas fotos vão ser mintadas em NFTs também e listadas no mercado Bitcoin, e a receita vai ser utilizada para preservação ambiental, para luta contra o tráfico de animais. Então, a gente começa a usar os NFTs para algo que vai Uhum. causar impacto real no nosso mundo, né? E Tem a até então, rastreabilidade, você consegue saber da onde está vindo a imagem, para onde está indo o dinheiro e realmente saber se está sendo usado, né? Você tem todo esse controle agora. Que uhum, antes era você exatamente. pensava, doa para uma ONG e não sabe o que acontece, né? Agora É, você tem essas informações mais na palma da mão. exatamente. E com blockchain a gente traz a transparência, a gente traz a rastreabilidade do recurso, a gente consegue saber com que ele foi gasto. Então, tudo isso está no nosso roadmap. Uhum. E a gente tem a Impacto, que é uma startup social, essa startup que começou com a gente, criou esse ecossistema onde as vendas de NFTs agora chegam nas ONGs, e essas ONGs estão na plataforma Impacto, e a gente consegue saber como os recursos estão sendo utilizados até o final. Então a Uhum. gente sabe, e a gente passa essa informação para o investidor do NFT, para ele estar mais próximo do real impacto que ele causou. Então a gente consegue Uhum. trazer esse E, impacto mais para perto. e em breve ele vai poder ter a possibilidade de conhecer o artista, né? É, Pois é, pois é. mais E um isso adendo, pode Isso é uma até. experiência que a gente pode utilizar, porque Uhum. os NFTs podem ter utilidade, e a Exato. experiência é uma visita para aquela comunidade, você conhecer a pessoa que fez aquela arte, porque a gente não sabe se essa Uhum. pessoa vai ser um artista no futuro e vai ser o próximo É isso que eu Van queria Gogh, comentar, é isso que eu né? queria comentar. Imagina a possibilidade de você já colocar aí talvez eu não sei se vocês já estão colocando, né, uma porcentagem desse smart contract diretamente para o artista para sempre. Mas é possível deixar e digamos que essa criança, uma vai se tornar engenheiro, outro vai se tornar desenvolvedor de projetos, outro vai, enfim, várias coisas e um deles vai se manter artista. Então, daqui a 25 anos, se o artista tiver sucesso, essa criança, esse foi o primeiro desenho dela. Então, imagina o valor que isso tem. Isso é uma coisa que desbloqueia coisas que não existiam, né? Ele vai ter um royalty ali para a vida inteira. Sempre que essa obra, essa peça for revendida, ele vai ter uma participação direta Uhum, exatamente. nisso. E a gente tem isso, assim. Esses primeiros casos com o mercado Bitcoin, essa renda vai voltar direto para eles. Mas agora a gente está começando a fazer mais no OpenSea e criando o nosso próprio marketplace para identificar artistas da comunidade, ensinar para eles sobre NFTs e aí Mas, trazer eles para o nosso marketplace para que eles possam expor isso para o mundo, essa arte deles. E aí sim a gente vai começar a descobrir artistas que não teriam talvez a oportunidade e sofreram bastante até agora, apesar de a gente estar na economia de criação, de criatividade, mas a Web3 vai desbloquear a propriedade para esses artistas conseguirem monetizar ainda mais a arte deles, a criatividade deles. Isso a Web3 está trazendo como uma luva, né? Então, para uhum, músicos, artistas, eu converso bastante além dos games, que a gente acredita muito que vai explodir. O Axie foi só a primeira peça do quebra-cabeça, mas a gente conversa bastante com novos jogos que estão lançando esse ano e o próximo, e são jogos de muita qualidade, e que tem uma economia ali por trás, eles estão contratando economistas para uhum, cuidar do tokenomics, então tem muita coisa ali que não existia antes na indústria de games, mas que ter um NFT ali faz muito sentido, você ter a propriedade digital sobre itens dos games, né? E você sim, com consegue que os certeza. jogadores acumulem e o seu tempo ali investido no game, sua atenção Uhum, possa ser remunerado no futuro, né? Que uhum, antigamente não existia, era muito. Eu joguei FIFA minha vida toda, não ganhei um centavo jogando FIFA, então exatamente. agora isso vai acontecer. E tem outro ponto aí que o play de jogar também pode ser o play de tocar, né? Que vai pra Pois é. música. Então aí é É. outro segmento que Por vai isso que explodir. esse nome Play for Change, acho que se aplicou, ficou muito bem assim, porque o play em inglês ele tem várias conotações, ele pode ser utilizado tanto para jogar, quanto para tocar, para brincar. Então, a gente tenta fazer isso de uma forma divertida e que a pessoa ali esteja aprendendo e colaborando. A gente quer criar esse ecossistema onde a pessoa entra, é um ambiente aberto, todo mundo pode colaborar e contribuir.
e participar tanto do core team, Uhum. criando essas novas campanhas, ou desenvolvendo nosso site, ou participando do nosso Instagram. Tudo que a gente faz, a gente joga para a comunidade fazer. Então, a gente não tenta centralizar tanto e cada vez mais a gente quer usar as ferramentas para descentralizar a governança e democratizar o acesso à DAO. E para que a gente consiga entrar em outros países também e replicar o que a gente está fazendo depois que o Brasil tem um mundo, né? Dá para a gente crescer pelo É um. Nordeste, Amazônia. A gente está hoje, a gente começou em Salvador, está no Rio, São Paulo, Maranhão, Rondônia, Manaus. Então, a gente tem vários lugares ainda que a gente pode entrar. E para isso a gente precisa de pessoas que abracem a causa e queiram participar desse movimento. E a gente tem tido muita gente boa assim que com propósito, se aproximando, e tem sido muito bom ver isso Oh, com acontecendo agora. certeza, com certeza. É, Tem outro ponto aí que dá para aproveitar também. Hoje a arte está, o NFT está como arte apenas, né? Então em breve as empresas vão querer se conectar também com esses NFTs e com os artistas. Então quando você lançar, por exemplo, como a Starbucks fez, que seria um membership, um NFT para membros, ele vai poder linkar com o artista. Então, não é só o artista com sua arte, vai ser empresas e negócios e músicas e eventos com o artista. Então, abre-se aí outra oportunidade para aplicar e ter sem o dúvida. retorno. Você aproxima muito o criador do fã ali. E você, como o blockchain faz, ele tira intermediários, né? Então, você usa a tecnologia para trazer confiança. E aí, tem algumas. O último relatório do A16Z, do Anderson Horowitz, mostra que comparação de quanto um artista ganha com o NFT comparado com quanto ele ganha com o YouTube, Hum, Spotify, que ele precisa de milhões de views ali para ganhar um valor, enquanto o NFT ele consegue, com menos views, com menos pessoas ali participando da comunidade dele, consegue ter uma renda que vai ser suficiente. Então, é, a gente vê o poder de cortar esses intermediários, o quanto o valor chega no criador e no com fã certeza, também. Pode com participar e aí certeza. você consegue criar experiências, né? Pô, se o Uhum. criador vai, a próxima obra vai fazer um airdrop para quem tem o NFT, e aí você consegue desbloquear tantas experiências que agora Nossa, as marcas estão começando a ver isso. Você vê a Adidas criando sua experiência lá, ou criando seu tênis no metaverso. A gente vai começar a ver esses movimentos, ó, porque a nova geração ela é mais digital, e ela como o é mundo está se digital, tornando né? digital, ela é 2000 para digital. cá, 2005 para cá, eles só conhecem o digital, então Nossa nada vida está mais justo. mudando, tá entrando cada vez mais no mundo digital. E esse mundo digital precisa da Web3 para ter propriedade, porque senão a gente vai continuar dando nossos dados de graça para corporações e esse Uhum, valor vai ficar centralizado, uhum, continuar centralizado. é. Então a gente tem essas duas em paralelo construções aí do metaverso, ou o que quer que a gente chame, mas a Web3 vai ser importantíssima para que as pessoas construam em comunidade e participem da geração e do resultado desse novo mundo, né? Então, acho que ele vai ser muito mais distribuído, muito menos concentrado, o que vai diminuir essa desigualdade que a gente tem, né? Porque hoje a gente está desigualdade social em níveis absurdos, que gera violência, que gera, mas eu imagino que essa revolução com a Web3 ela vai ser pacífica e a gente vai conseguir fazer isso de forma assim distribuída e o mundo todo vai conseguir participar, né? E não vai ser como a Web2 talvez, como a Web começou no Silicon Valley e São Francisco, ficou muito tempo ali, onde os venture capital, tudo acontecia ali e depois É, chegava no mundo. onde Agora está sendo já tá criado em todos os pipocando. lugares, Uhum, em vários lugares diferentes, e isso é muito legal. uhum. Isso A África torna. tá saindo vários projetos da África de desenvolvimento de projetos de pra, tanto social como para venture, com música, todos estão, eles estão desenvolvendo pra caramba e também por eles estar recebendo muito dos valores já em dólar, isso já está mudando vidas lá. Então eles Putz, já estão recebendo grants e subsídios para desenvolver projetos em dólar, já muda totalmente a vida deles e eles conseguem ter acesso a coisas que não era possível. E um vai ajudando o outro e a adoção na África ela tem acelerado e é um nível assim impressionante. A América Latina também, mas a África, uhum, e por questões de necessidade, claro, falta de confiança nos governos, nas moedas que eles têm, já como a Venezuela, como a Argentina, isso já gera uma adoção por necessidade. E aí uhum. depois a gente desbloqueia a economia criativa e esses artistas, esses Porra, novos projetos estão surgindo de lá e podem se capitalizar de pessoas do mundo inteiro, podem investir nesses projetos saindo de lá. Você exato. aí
comece a identificar esses talentos, esses novos cientistas, esses novos inventores, que talvez eles não tivessem essa oportunidade. É isso que eu penso também, que está acontecendo na Rocinha, está acontecendo no Chapadão, está acontecendo em várias comunidades do Brasil, Uhum, onde a gente vai poder investir e alocar nosso capital nessas pessoas e projetos que estão criando algo que vai uhum. ser, vai causar um impacto positivo. Então, É. a gente está bem otimista quanto a isso daqui para É uma frente. mistura da Web 2 com Web 3, onde você pode ter essa economia criativa e descentralizada, e você pode mostrar tudo através de um YouTube, de um TikTok, do que realmente está acontecendo. Então, você consegue provar por vídeos e marketing e provar através da blockchain. E também ali o que você comentou antes também é outro detalhe muito importante, que é não precisa ter 1 milhão de views num vídeo, ou 10 milhões de views, ou 10 milhões de seguidores. Você precisa ter uma comunidade de 1.000 seguidores fanáticos e que gostem do teu trabalho, e você trabalhar somente para eles. Você vai ajudar eles a crescer como profissionais, como artistas ou como músico. Vai dar um airdrop e eles vão te dar algo em troca. E esse crescimento aí vai ter um NFT, ou vai ser as vendas secundárias, que vai ter um retorno aí. Você vai ter um salário por ter feito um bom trabalho uma única vez e ter mantido isso, né? Então é incrível como está sendo mudando, tá E vai mudando. empoderar muito o artista, né? E as outras oportunidades que já surgem, eu tenho um time na Inglaterra que eu comprei o NFT deles, que é o time da quarta divisão, que eles querem subir para a primeira, e aí É a o Egmi? governança vai ser, o Agmin vai Eu ser tenho que comprar. descentralizada. É muito louco você ver cada pessoa tendo uma ideia de uma coisa que já é familiar para eles, então a gente vai ver essa a explosão de ideias, a abundância de ideias como a gente tem visto, e é Uhum, por isso que esse ecossistema ele move tão rápido, até porque ele é uhum, open source, então uma ideia ela consegue ser um Lego que você vai montando uma na outra, você não precisa recriar tudo do zero, então uhum. você consegue usar o que já foi feito e só melhorar ou É, mudar por ser alguma todo coisinha. open source, o negócio tá crescendo de um ritmo muito acelerado. Tá todo mundo. É tudo aberto, então um copia e cola e melhora. E ajusta a sua É, realidade. É um copia é, e cola sadio. exatamente. É Uhum, fantástico, vai para a gente e para Play for Change, a gente quer continuar levando isso para as regiões mais remotas, que a gente está vendo essas pessoas aproveitando oportunidades. Nossa trilha de aprendizagem também já tem, a gente quer ser uma ponte para o mercado de trabalho também, a gente tem parcerias com empresas, com protocolos, que querem contratar esses desenvolvedores, então a gente vai ter um banco de dados de pessoas com as habilidades que eles têm e conectar nessas empresas. E nós começamos a montar nosso próprio metaverso no Sandbox também, onde a gente quer expor os NFTs lá dos artistas. A gente tem uma oca indígena, a gente é uma tem orca. uma favelinha, e a gente quer Que colocar os massa. NFTs lá para expor isso para a galera que está no metaverso, que está querendo ajudar. E eles vão construir esses mundos também, porque esses artistas vão poder construir os boxes, vão poder construir e ser arquitetos desses novos mundos, porque Uhum. uma marca que queira construir lá vai precisar de pessoas para construir. Então, se Nada essas mais pessoas justo forem que. das pessoas Nada da mais justo que a gente já comunidade, tá por que não? brincando com isso, né? Não deixa de Exatamente. ser uma brincadeira e que você pode ganhar dinheiro com isso. É um trabalho. Que antigamente não era considerado uma profissão, né? Você, pô, para de jogar esse jogo. Ó. Agora você pode ser um designer, você pode ser um criador de game, então, Uhum, e vai desbloquear diversas carreiras daqui para frente que a gente está buscando entender quais são elas e uhum, quais são as habilidades que vão ser necessárias para que essas pessoas abracem as uhum. oportunidades que vão surgir. É. E aí a gente consegue levar essas oportunidades para os lugares que Dá uma olhada menos nos tinham, né? wearables aí, que eu acho que tá vindo com força para as marcas, inclusive, né? Pois é, a gente quer criar nossa camisa Play for Change no Boa. Wearable NFT, colocar lá dentro também. Show de bola. Mas é isso, então, eu acho que falamos tudo, né, Vitor? Não tudo, porque eu acho que tem muito projeto ainda para sair, mas agradeço o teu tempo por ter disponibilizado. Eu sei que não tá 100%, mas vai, podemos marcar um segundo encontro aí com mais novidades, e também é, podemos colocar um NFT aí para a comunidade, então, no futuro, né? Com certeza. Pois é, eu tô recuperando dessa virose aqui, mas foi bom demais conversar com você. Show de bola. Vou deixar aqui, quem quiser contribuir com a Play for Change ou saber mais, nosso site é playforchange.io. O for é o número 4. Eu vou Nosso deixar os Discord links está lá, nosso aqui. Discord está lá, quem quiser contribuir, conversar com a gente. Nesse mundo, a Web3 as coisas movem muito rápido, então
quando a gente marcar o nosso próximo call, já vai ter várias coisas Muita diferentes. coisa, muita coisa. E vai ser um prazer estar aqui de novo, conversar com vocês e compartilhar nossos novos NFTs e coleções. E Show de talvez bola. colaborar de alguma forma com vocês aí em breve. Nós que vamos colaborar com vocês aí. Muito Massa. obrigado, Vitor. Obrigadão. Obrigado a vocês, Jean. Tamo Valeu. junto. Um abraço.